Se você não está carregando uma vergonha do peso do mundo nas costas depois da reunião do dinâmico presidente com Donald Trump a portas fechadas, é porque você ainda não entendeu nada do que está acontecendo no mundo. Ontem foi aquele dia fatídico que eu disse para vocês, confessei o meu coração peludo de que eu ansiava por uma humilhação pública. Bem, não tivemos a humilhação pública partindo do Lourão, mas tivemos uma série de incongruências que terminou de convencer o público que é minimamente honesto com as suas observações de que não, gente, o Brasil não merece um presidente dinâmico. Olha aqui, Trump, meu querido. Nossas terras raras pro senhor. Depois de tudo que aconteceu, fica a primeira pergunta dessa manhã de sexta-feira. O que os jornalistas americanos têm, que os jornalistas brasileiros não têm, que Luiz Inácio preferiu falar apenas aos jornalistas brasileiros, longe dos jornalistas americanos e longe da presença de Donald Trump? Você pode ajudar este programa respondendo agora nos comentários qual é a sua opinião. E por falar nessa tal coletiva super reservada do presidente dinâmico com a turminha, sua turminha de jornalistas totalmente controlada, suas primeiras referências foram ao Irã totalmente pacífico, o grandioso pacífico Irã, que ele foi, que ele fez acordo, que ele garantiu que o Irã não tem armas atômicas, somente desenvolvimento e enriquecimento nuclear para fins pacíficos e etc. E disse que entregou coisas escritas e assinadas para Donald Trump. Nós, Brasil e Turquia, conseguimos convencer o Irã a assinar um acordo de não produção de armas nucleares. Eu entreguei para o presidente Trump o acordo que nós fizemos em 2010. O acordo que era, inclusive, cópia fiel de uma carta que o Obama mandou para mim. Justamente num dia em que os Estados Unidos descabelaram o palhaço atacando o Irã em retaliação a um ataque do Irã a um país dos Emirados Árabes, que são aliados diretos dos Estados Unidos de primeiríssima hora. Vocês não acharam muito estranho, não? Bem, entre outras loucuras que aconteceram ontem, como Ciro Nogueira recebendo a Polícia Federal, essa vergonha alheia, todo o protocolo na Casa Branca quebrado, a entrevista coletiva seletiva de Luiz Inácio Dinâmico da Silva, o que eu quero neste vídeo é dar uma aprofundada num único tema: combate a organizações criminosas. Pelo que eu pude observar ontem, foi o único tema que nos promete ações dentro do território brasileiro, partindo de todo esse dinamismo que mora no Palácio do Planalto. Então eu te convido agora para uma breve viagem nessa manhã de sexta-feira. Prepara o antiácido, prepara o cafezinho, porque você vai precisar. E agora é o momento que você diz para o YouTube que você gostou de todas as pautas que a gente vai abordar aqui e desce o dedo no like para que a plataforma distribua o nosso conteúdo. Bora para a pauta. A partir de agora, a gente vai analisar apenas o tema combate ao crime organizado. Vamos ver o que o Luiz Inácio falou a esse respeito? Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar. Acabamos de ver aqui que a impressão é positiva de todos vocês, mas o Trump postou sobre a reunião e comentou apenas sobre comércio e tarifas. Eu queria entender se segurança pública era uma questão central para o senhor, se teve alguma sinalização positiva sobre a proposta apresentada pelo Brasil e também a possibilidade de classificar o CV e PCC como organizações terroristas se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que é que nós queremos, para não ter dúvida daquilo que nós queremos. Pelo amor de Deus, pare e pense o seguinte: sobre o assunto PCC e CV, combate ao crime organizado, Luiz Inácio tem que colocar no papel alguma coisa para entregar para Donald Trump, para ele não ter dúvida sobre o que se deseja, o que o Brasil deseja no âmbito do combate ao crime organizado. Já começa por aí. Mas vamos adiante. E por que nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado? Sabe, esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios na cidade, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer, e no mundo também. Aqui nesse vídeo você vai conferir comigo fatos e números, porque Luiz Inácio está dizendo que nós não podemos contar, nem aqui no Brasil e nem no mundo, que sim, nós temos um bom percentual de território brasileiro totalmente controlado, dominado ou sob influência de organizações criminosas. Então não, dinâmico. No meu turno, a gente vai falar a verdade ou ainda vou ensinar para todo mundo qual é a verdade que eles não estão vendo.
Seguindo. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. Estamos propondo o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. E é incrível como ele já deu o aviso, né? Olha, vocês têm uma semana para picar a mula. Saiam, porque a gente vai combater isso seriamente. Bom, quem acredita, quem quiser acreditar, acredita. Agora, para quem conhece a situação do Dinâmico, sabe muito bem que quando ele diz vamos montar um grupo de trabalho, é um grupo de trabalho para ficar debatendo coisas, debatendo possibilidades, hipóteses e não sair absolutamente nada do papel. O crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, o crime organizado. Sim, queridos, vocês não ouviram errado. Luiz Inácio acabou de declarar que o Estado, com E maiúsculo, é responsável por subsidiar uma região ou um outro país com substitutos ao cultivo e ao comércio de entorpecentes. Ele deve estar se referindo à Colômbia e à Bolívia, que são países que vivem quase que exclusivamente do tráfico, da produção e tal. Agora, eu não sei se esse pensamento dele também inclui o Brasil, porque a gente não produz, mas o que a gente trabalha na comercialização e distribuição, desde o varejão até o atacadão, tá uma brincadeira. Então, assim, ele falou isso em território americano, numa coletiva de imprensa lá, daquela turminha do curralzinho dele, sem nenhum constrangimento. Até a Panzinha comentou, nossa, como que eu vou convencer aquele moço que comete atrocidades sexuais a não fazer isso se eu não arrumar uma namoradinha para ele? É nesse naipe, tá? Então eu acho que de muitas formas ele mesmo deu conta de esfregar a cara dele na lama. Mas eu quero aprofundar melhor sobre esse assunto com vocês. Vejam que interessante, apesar de todas as mídias darem conta, e o próprio Lula confirmar, que ele e Trump não discutiram a respeito dessa celeuma de transformar a CV e PCC em organização terrorista, ele, na coletiva de imprensa, tocou no assunto porque foi inquirido. Ok. Porém, ele garantiu que entregou todos os desejos e anseios dele e do Brasil por escrito nas mãos de Donald Trump a respeito desse assunto. Foi ele que falou. Não parece muito estranho para vocês que, embora eles não tenham discutido sobre isso, isso tenha virado um assunto bombástico, inclusive nas redes sociais? Aí olha só que baita coincidência. Ontem mesmo saiu uma matéria dizendo que a PF desarticulou o esquema daquele pó branco sendo comercializado, transportado em cargas de café a partir do Porto do Rio de Janeiro, também Espírito Santo, Minas Gerais, e São Paulo, diz que é um grande grupo, tá? A Polícia Federal prendeu ontem, dia 7 de maio, 3 integrantes de uma organização criminosa suspeita de enviar pó branco ao exterior escondido em carregamento de café. A Operação Upgrade Coffee cumpriu também 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O grupo atuava a partir do Porto do Rio de Janeiro. A investigação da Polícia Federal começou depois que policiais federais apreenderam aproximadamente 1,2 toneladas de pó branco em junho de 2025. A droga estava escondida em um container carregado com sacas de café destinados à Alemanha. Se você é seguidor antigo, anota aí pra gente nos comentários se você lembra. Eu fiz a cobertura aqui que um carregamento de talco chegou lá em Roterdã quando deveria ter chegado um carregamento de café, inclusive à época. Eu fiz um estudo sobre preferência de grãos comercializados lá para aquela região e onde esses grãos seriam produzidos aqui no Brasil e pontuei quais os principais portos que exportavam para a Europa aquele tipo de grão específico. Então, senhores, a coisa é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo. De uma coisa a gente tem certeza. Se o Estado não dá um jeito, só podem ser 2 possibilidades. 1, o Estado não quer. 2, o Estado não tem mais poder para dar jeito em patavina nenhuma. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou mostrar para vocês fatos e números. Vem comigo.
Se você precisa de uma coisa mais gráfica, eu trago para vocês esse mapa que foi produzido em 2025 e é o mapa do meu querido Rio de Janeiro, o local onde eu moro hoje. Vocês sabem que eu tive que mudar de São Paulo com urgência para cá, por causa de um familiar meu que estava muito doente. E esse mapa mostra, nesses pontos em vermelho, os locais dominados, territórios dominados pela organização que se veste dessa cor, pelo crime organizado que se veste dessa cor. E o interessante é que aqui, esse cantinho aqui, é a região de Niterói, São Gonçalo, região oceânica, é exatamente a região onde eu estou. Imagina que situação. Então, assim, você vê que é uma região quase que totalmente tomada pela facção criminosa. E aí o Luiz Inácio aparece lá em Washington, D.C., dando uma coletiva de imprensa para a sua turminha, né, para o seu curralzinho de jornalistas controlados, de que nós não podemos dizer em lugar nenhum do mundo que tem cidades inteiras controladas pelo crime organizado. Claro que não, porque para ele o que basta é a narrativa e não a verdade. É por isso que a gente tem no Brasil o IBGE de Pokémon. Mas se o gráfico não for o suficiente para você, então agora eu trago números. A matéria é de 4 de dezembro de 2025 e faz um estudo, né, detalhado sobre o avanço dessa organização aí que está na sua tela e diz que, segundo o estudo, essa organização é hoje o grupo armado que controla o maior contingente populacional do Rio de Janeiro. É maior o que ele controla do que o que controla o Estado, tá? Em 2024, essa facção específica registrou 1,6 milhão de moradores sob controle efetivo. A gente está falando de 47% da população do Rio de Janeiro controlada. 1,7 milhão sob controle ou influência. É aquele lugar que tem, mas você não vê os gerentes da boca, tudo com os guarda-chuva atravessado, que quer dizer 44,7% do total da população do Rio de Janeiro. Isso dá conta de 150 quilômetros de território controlados, equivalentes a 47% da população do estado sob domínio consolidado. De acordo com o levantamento, o maior crescimento dessa facção em termos populacionais ocorreu coincidentemente em 2019, quando o grupo incorporou cerca de 146,3 mil habitantes sob seu controle e influência, sobretudo referentes a conquistas da Rocinha do Vidigal na zona sul da capital, ocorrida no ano anterior. Mas o que fez realmente esse controle florescer? Vocês viram aqui, né? 2019 foi quando aconteceu a explosão de controle populacional. E só por uma grande coincidência, a DPF 635, popularmente conhecida como a DPF das favelas, foi protocolada e assinada em novembro de 2019. Mas isso é tudo uma grande coincidência. Então, tirando toda a vergonha alheia que nós passamos também sobre esse assunto, em terras de Tio Sam, o perfil oficial da Casa Branca ontem, assim que terminou aquele vucu-vucu com Luiz Inácio, falando aquele monte de mentira na coletiva de imprensa para o curral de jornalistas dele, o perfil oficial da Casa Branca postou que a América é a nossa pátria e ela será protegida. O relatório de contra-terrorismo de 2026 prioriza eliminar redes de cartéis, alvo em organizações terroristas estrangeiras e reprimir grupos extremistas domésticos como Antifa, paz através da força. Eu acho que isso quer dizer muito para Luiz Inácio, porque, brava gente, coloca em perspectiva. Sinceramente, você acha que um cara que está em campanha eleitoral precisando desesperadamente aumentar o seu índice de intenção de votos, ele perderia a oportunidade de estar dentro da Casa Branca, ao lado de Donald Trump, numa coletiva de imprensa, respondendo tudo que pudesse? Não, né? A não ser que as respostas depusessem mais contra do que a favor da sua própria candidatura. No final das contas, a mim pareceu que tudo o que aconteceu durante aquela reunião a portas fechadas, lá em territórios de Tio Sam, foi desfavorável não só à gestão do Zé Pinguinha, mas também muito desfavorável à sua candidatura. Então, senhores, por isso que não teve coletiva ao lado de Donald Trump, mesmo porque, segundo o que acha o meu amigo Peter do canal Ancapso, vocês já imaginaram que tudo que Luiz Inácio falou na coletiva, ele não conversou com Donald Trump, como que ele ia fazer isso? Ao lado de Donald Trump, tete a tete assim, com os intérpretes se virando em mil para poder traduzir isso para Trump, e Trump dá uma burdoada na mesa e fala: deixa de ser mentiroso, sujeito. E depois de tudo isso, a gente só precisa ficar de olho no que vai acontecer nessa promessa de que, se não fugiu até essa semana, a partir de semana que vem, não foge mais. Porque geralmente esses grupos de trabalho que esse povo da esquerda monta
monta um grupo de trabalho só para montar uma narrativa, porque ação mesmo, ação de verdade, a gente nunca tem para hoje na fila do pão. E voltando ao assunto dos ministros de Lula, eu imagino que deve ser maravilhoso viver num país que os ministros de Lula descreveram lá para as autoridades americanas, diz que a nossa economia está de vento em popa. Não comentaram a respeito do endividamento da população, que já é o segundo desenrola, que não vai fazer efeito nenhum, que está todo mundo desempregado nessa bagaça, que os jovens estão odiando Lula porque não acham emprego e não têm perspectiva de futuro, que os juros estão nas alturas, é o maior juros do planeta e que isso desencadeia a inflação. O que joga, teoricamente, a nossa economia debaixo do fiofó de qualquer cobra que você possa desenhar na sua cabeça. E é exatamente por isso que eu garanto a você que você tem que se preparar financeiramente, você tem que ter um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro fora o seu trabalho. Se você está desempregado, já passou da hora de você tentar aprender a ganhar dinheiro pela internet. Aqui na descrição e no comentário fixado tem um link onde eu disponibilizo para você 3 aulas gratuitas do método de ensino do Daniel Alvarenga, que é youtuber como nós, que desenvolveu uma fórmula para você aprender a ganhar dinheiro a partir do zero da internet, a partir do seu celular, do seu computador ou do seu notebook. Você pode ganhar dinheiro pela internet de qualquer lugar do mundo. Basta ter uma conexão com a internet. Partir para o digital mudou vertiginosamente a minha vida e pode mudar a sua, tanto se você quiser só garantir um pouco mais de dinheiro, uma renda extra, ou quem sabe descobrir um novo segmento de trabalho, uma nova profissão. Então vai lá, assiste às aulas, é totalmente gratuito. Se fizer sentido para você, eu te vejo do outro lado. Se não, a gente se encontra aqui e está tudo bem. Cada um sabe de si. Eu só não posso guardar isso para mim, tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e a sua opinião. O que você acha? Você acha que agora, no final do último mandato de Lula, ele vai resolver combater o crime organizado? E olha, para ele ter falado isso do jeito que ele falou, imagina como foi essa parte da reunião de portas fechadas, embora ele negue veementemente. Deixa aí nos comentários para mim. Também se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com. Você pode apoiar a gente com qualquer valor e na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e queira aí dar o seu apoio para a nossa caminhada. Encontro com vocês nos comentários. Beijo nos coração, tudo, vocês. Fui.